sobre o seu nascimento. Jesus nasceu numa noite especial. A estrela de Belém tinha um brilho sem igual. Hoje comemoramos um grande dia. Nos reunimos e cantamos com muita alegria. Jesus nasceu para nos salvar, sem pedir nenhum favor. Só temos alegria porque Ele nos deu amor. Nasceu num lugar simples e nunca reclamou. Colocado em uma cruz, sua vida nos doou. Seu nascimento é a data mais grandiosa. Comemoramos o Natal, essa data maravilhosa. Agora nós vamos apresentar uma canção em Libras. Natal, a época do ano em que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Messias, o enviado à terra pelo Pai, veio oferecer à humanidade um caminho que nos liga a Deus para sempre. Nesta noite,
celebramos juntos, elevando o nosso louvor ao Senhor, assim como os anjos o fizeram naquela primeira noite de Natal em Belém. Venha, junte-se a nós, enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto adoramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O profeta Isaías declarou: levanta-te e resplandece, porque vem a sua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá. Hoje, essa promessa se cumpre em nós. A luz, ela veio ao mundo. Cristo nasceu, a glória de Deus brilha entre nós. Junte-se agora a nós, enquanto contamos a história da chegada da luz, vinda do Cristo, vinda de Jesus. De tudo, E eu, Mateus, presenciei isso. Essa profecia se cumpriu. Jesus é a verdadeira luz. E é como ele disse: eu sou a luz, e quem crê em mim não perecerá nas trevas. Mas Mateus,
como nós podemos ter certeza de que Jesus é mesmo o que ele está dizendo ser? Há quem ainda espere um retorno glorioso, triunfante e poderoso, e não essa história tão simples de beber numa manjedoura. Eu entendo seus questionamentos, Ilha, mas ouça, ele é a verdadeira luz. Ele veio porque ele é luz. Ele veio para tirar o ser humano do pecado. Ele veio porque o ser humano estava sem esperança e sem direção. Você está dizendo que ele veio por nós? Sim, ele veio porque Deus enviou para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos reconciliar com Deus, nos mostrar um caminho diferente. Ele veio, desceu da sua grande glória, se fez homem e caminhou entre nós, em espírito e em verdade. Mas o que é que ele fez? O que é que essa luz trouxe para o mundo? Ele curou os quebrantados, libertou os cativos, ele trouxe visão aos cegos e ele pregou as boas novas aos pobres. Ele é Jesus, pregou as boas novas aos pobres. Então você está me dizendo, tudo começou lá naquela noite em Belém? Sim, naquela noite, simples e humilde, nasceu a verdadeira luz que brilha a todos os homens, a verdadeira luz que nunca se apaga. Convencer, Mateus, que essa noite nós tanto buscamos, tanto acreditamos, não está mais dentro de nós. Sim, eu entendo, mas Deus ele sempre mostra um caminho, Eliá.
Deus sempre mostra o caminho para onde devemos andar. Ele sempre vai nos mostrar que a escuridão não é o caminho, e Ele penetra através da sua luz nos corações daqueles que estão perdidos sem direção. Mas mesmo em meio a todo esse caos, toda essa dor que você está falando, essa luz a gente está de nós. Sim, Jesus é luz e Ele brilha, isso é fato. É por isso que celebramos o Natal. É por isso que temos esperança. É por isso que glorificamos, adoramos de todo o coração e de toda a alma. Mas no meio de toda essa celebração, nós devemos lembrar do porquê Ele veio, não é? Exatamente. Jesus veio para nos libertar. Ele veio de forma simples e humilde, como um bebê e uma manjedoura, não em tronos, não como reis, mas de forma simples e humilde. Ele veio para nos servir e não para ser servido. Ele veio porque Ele é Cristo Jesus. E Ele será a luz.
Senhor.
Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente vieram a Jerusalém, seguindo uma estrela que brilhava no céu. A estrela os conduziu até onde estava a criança. Quando viram a estrela, ficaram cheios de alegria. E ao entrarem no estábulo, viram o menino com Maria, sua mãe. Anos mais tarde, Jesus diria: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos dela. Façamos como os magos fizeram. Sigamos a luz que Deus nos enviou. Sigamos a estrela. Sigamos Jesus, a verdadeira luz do mundo. A luz de tão grande esplendor, estrela os reis magos guiou. O céu brilhou, o caminho iluminar, para assim encontrar o Salvador. Então se curvaram perante o rei, vamos nós hoje adorá-lo também, vem cantar. A estrela brilha, ainda brilha, vem cantar. A estrela brilha, ainda brilha, a luz que os guiou estava a brilhar, e para todos sempre se
O mundo, ainda hoje, tenta nos convencer de que a escuridão é tudo que existe. Tenta nos fazer acreditar que a luz sobre a qual cantamos nesta noite, a mesma que guiou os magos, não existe mais. Mas nós sabemos com plena convicção que isso não é verdade. Nós vimos a luz e ela nos tocou. A santa presença de Deus foi revelada através dela. E como diz a canção, não há como voltar atrás. Recebamos então essa luz como o maior dom jamais dado, o dom de Deus oferecido a nós para que possamos viver com Ele e para Ele. A Bíblia nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, a luz do mundo, veio como um bebê em uma manjedoura. Ele caminhou conosco, curou, amou, ensinou e deu sua vida na cruz por nós. Mas a luz não se apagou. Ela brilhou ainda mais forte quando ele ressuscitou, vencendo as trevas do pecado e da morte. E ele voltará. Sim, Jesus voltará a esta terra. E quando isso acontecer, não será mais necessário o sol e nem a lua para iluminar o mundo, porque a glória de Deus encherá toda a criação, através do Cordeiro, a verdadeira luz do mundo. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão sua glória. O sol não se porá mais, nem a lua se retirará, pois o Senhor será a nossa luz eterna, e os dias do nosso luto nunca mais existirão. A luz ainda brilha e jamais se apagará. Amém. Hoje um menino nos nasceu. Hoje um menino nos nasceu. Hoje a glória de Deus resplandeceu por todo o mundo. Jesus Cristo nasceu, Ele é a luz desse mundo. Oh, Jesus Cristo nasceu, é o Senhor do universo. Cordeiro do Senhor chegou. Para nos dar seu amor e se doou por todos nós. Jesus Cristo nasceu, é o bebê da glória. Oh, Jesus Cristo nasceu, é o Salvador desse mundo. Nós vamos celebrar o Rei. Vamos celebrar o Rei. A luz de grande esplendor iluminou o
Convido você para abrir comigo a sua Bíblia, Bíblia de papel. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Aqui na frente ainda tem algumas cadeiras, se você quiser se acomodar aqui na frente, fique à vontade. Nós ouvimos as apresentações, as encenações, as falas, musical, mas agora nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras. O Evangelho é Mateus, o Evangelho de Cristo, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Vamos ler o texto, meus irmãos. Sei que as crianças estão aqui no recinto, se a mãe, ou o pai, ou o avô, ou a avó quiser sair com a criança quando ela estiver inquieta, fique à vontade. Mas nós vamos refletir nas Sagradas Escrituras. Diz o texto assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias e Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão e Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás e Acás a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Aliaquim, Aliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim e Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, mais 14. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, ou melhor, de acordo com o termo anterior, ele vai aparecer aqui, é prometido, eis que, não querendo, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que foi nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Isaías capítulo 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou não a possuiu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu não sei se você já ouviu alguma prédica em genealogia. Conta-se a história de mais ou menos num culto como esse. O pastor não veio, foi o dia em que o pastor não foi para a igreja. E aí os oficiais da igreja começaram a olhar um para o outro e diziam: e agora? Como é que vai ser? Quem é que vai pregar? O pastor não veio, não escalou ninguém para pregar. Aí teve um irmão e disse: eu vou pregar. E ele subiu e foi exatamente esse texto que ele leu. Só que ele leu apenas a parte da genealogia. Ele leu apenas do verso 1 ao verso de número 17. Mas o problema não foi ter lido a parte da genealogia. A parte ousada foi ele, depois de ter lido, ter feito um apelo. Ele perguntou se alguém no auditório queria confessar Jesus Cristo como o Senhor da vida. Ou vocês acreditam que alguém lá no fundo levantou a mão? Ele disse: eu quero. Ele disse: pois vem para cá para nós orar por você. E aí depois, curiosamente, perguntaram para ele por que era que ele quis confessar Jesus Cristo. Ele disse: é porque você leu o nome de todo mundo aqui e o meu não estava escrito. E então eu quero que vocês botem o meu nome aí nesse texto que você leu. Pois é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Vou fazer um apelo aqui para ver se alguém também não quer se converter ao Senhor Jesus Cristo. Porque parece-me que o seu nome não apareceu aqui na genealogia. Mas eu queria falar um pouquinho sobre lições da genealogia do rei. Genealogia é considerado como a sucessão de descendentes em linha reta. Vocês viram que aqui seguiu uma linha reta de nomes e de gerações. Pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Salmo 112, verso 2, ele traça essa linha genealógica reta de descendentes. Mateus, de 1 a 17, como nós vimos na leitura do texto, também declara essa sucessão de descendentes em linha reta, assim como todos nós também temos a nossa sucessão, embora hoje os padrões de família estão bem diferentes dos nossos antepassados, porque eles levavam isso muito em consideração, isso tinha algo muito forte neles. Já não é o caso como nós já não sabemos mais quem são os nossos tataravós, nós não sabemos nem o nome deles. Se você tem a oportunidade de cultivar essa genealogia na sua família, faça isso,
porque nós temos uma representação do qual foi o nosso Cristo que veio dessa genealogia reta. Eu gostaria de destacar 3 observações iniciais para nós. A primeira observação é que a história foi uma preparação para a chegada do rei. O Natal, indiscutivelmente, ele já estava no calendário de Deus desde a eternidade. Uma segunda observação inicial é que o nascimento de Jesus foi anunciado aos nossos primeiros pais no Éden. Para ele, ou para ele quem? Para ele, Cristo, todos os profetas apontaram. Não teve absolutamente nenhum dos profetas, seja eles profetas menores ou profetas maiores, ou todas as citações que tangem ao Cristo, todos eles definitivamente apontaram para o Cristo. Uma terceira observação inicial é que as cerimônias do Antigo Testamento tipificavam, representavam, simbolizavam sua vida, ministério. Ele, portanto, é o fim da lei. O texto que nós lemos, Mateus, ele descreve a sua genealogia neste preâmbulo do seu evangelho. Desse texto, então, nós podemos tirar algumas lições edificantes e evangelísticas para nós nesta noite. Preâmbulo é um verbete que significa palavras ou atos que precedem as coisas definitivas. E foi exatamente isso que aconteceu. Apenas 2 dos evangelhos tratam sobre a genealogia do rei. Mateus e também o evangelista Lucas, ou o Lucas, escreveu sobre a genealogia. Esse texto, eu destaco 3 lições da genealogia do rei. A primeira lição da genealogia do rei é a lição da insondável soberania de Deus. A segunda lição da genealogia do rei é a lição da maravilhosa graça de Deus. E a terceira lição da genealogia do rei é a lição da intervenção sobrenatural de Deus. Eu transito diante desse texto da seguinte forma: nós vamos destacar 3 lições contidas neste texto referente ao Natal, referente à genealogia do rei. Primeira lição é a lição da insondável soberania de Deus. Jesus Cristo, ele é o filho de Davi. A soberania de Deus durante todo o Antigo Testamento declara isso. O rei cujo trono jamais teria fim. Deus tomou em suas mãos os destinos da história, dirigindo todos os acontecimentos da história, que todas as profecias, todas essas profecias, elas se cumprissem literalmente à risca, cabalmente. Por isso que nós destacamos como lição da insondável soberania de Deus, porque nenhum detalhe se perdeu na história da humanidade, desde que existe seres humanos na face da terra. Tudo que foi planejado, realizou-se, tudo. Se você era um leitor da Bíblia, se você é alguém que faz uso das Sagradas Escrituras, e por ocasião do Natal, você retorna à sua memória, você faz uma anamnese da sua história, você vai ver que todas as profecias, elas se cumpriram de forma literal. Algumas observações nesta primeira lição da insondável soberania de Deus. Eu vejo que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. A história não caminha sem rumo. Embora muitos achem que a história caminha sem rumo, mas a história não caminha sem rumo. Como assim? Não somos passageiros de uma nave sem piloto. Não somos passageiros em uma condução onde não tem aquele que está dirigindo. Não somos guiados por um destino cego. O nosso Deus está na sala de comando do seu grande e absoluto controle do universo.
Ele dirige certamente, absolutamente, a história. A história, ela vem se cumprindo, a história vem acontecendo, e nós hoje fazemos parte desta história. Embora privilegiados, porque temos muitas informações, Ele, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor da história. Finalmente, esse Senhor, como esse Deus que nos dá uma lição insondável da sua soberania, Ele faz, certamente, Ele faz tudo dentro do seu tempo certo. Ele faz todas as coisas conforme o conselho absoluto da sua vontade. Nada do que acontece, ou do que aconteceu, ou do que acontecerá, estará fora do absoluto controle de Deus. Eu queria refletir com você sobre essa primeira lição da insondável soberania de Deus no projeto e nos acontecimentos da história do mundo. Em primeiro lugar, reflita comigo, a celebração do Natal, portanto, deve nos relembrar que a nossa vida está nas mãos daquele que está sentado no trono, como nos diz o verso de número 1, que declara a insondável soberania de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, esse filho de Davi, esse que está sentado no trono, ele é o Senhor de todas as coisas. Reflita comigo, em segundo lugar, tudo Ele faz conforme o seu eterno propósito, para a sua eterna glória. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é para a sua glória, não é para a nossa glória, não é para a glória da igreja, mas é exclusivamente para a sua glória, porque Ele é o Deus insondável, soberano sobre todas as coisas. Reflita comigo, em terceiro lugar, estamos incluídos nos seus planos soberanos. Nós estamos inclusos nos seus planos soberanos, por isso não precisamos temer. Não precisamos temer, porque o Senhor, Ele já nos incluiu nos seus planos salvador. A grande questão, quando o Evangelho de Cristo é pregado, é se você já está incluso neste Evangelho. Se você já foi incluído nesse Evangelho, se você já se identificou para ser inserido neste Evangelho da salvação. Este é a grande pergunta que se faz nesta primeira parte da genealogia do rei, a lição da insondável soberania de Deus. Reflita comigo, em quarto lugar, o Natal não foi um acidente. O Natal, ele não caiu de paraquedas, simplesmente, agora nós não temos mais o que fazer nas histórias, vamos inventar o Natal. O Natal, reflita comigo, foi comemorado no coração de Deus antes de ser celebrado pelos anjos e pelos homens na cidade de Belém. O Natal é muito antes do que aquilo que nós jamais imaginamos, meus irmãos. Então, nós destacamos nessa primeira parte das lições da genealogia do rei, em primeiro lugar, a lição da insondável soberania de Deus. Em segundo lugar, vejo no texto ainda, como lições ou lição da genealogia do rei, é a lição da maravilhosa graça de Deus. Considero essa segunda parte, a parte que nos chama muita atenção. Gostaria de convocar você à atenção, porque talvez, curiosamente, você já observou o que nós chamamos estampadamente graça maravilhosa de Deus nesses versos de 2 a 17. Confirme comigo, acompanhe comigo essa segunda lição da genealogia do rei, que nós estamos chamando de lição da maravilhosa graça de Deus. Raramente nós encontramos mulheres nas genealogias, não sei se você já percebeu. Mas na genealogia de Jesus Cristo, nós temos aqui 4 mulheres. Daqui aonde vai dar um pouquinho de estremecida na sua espiritualidade, porque nós consideramos, meus irmãos, que Tamar, que Raabe e que Ruth e Batseba
que no verso de número 6 aparece aqui na versão revista e atualizada, traduzido como Daquifora. Daquifora aqui é literalmente Batseba. Essas 4 mulheres, elas jamais nós olharíamos para elas assim como quem olha, não entra nessa igreja. Por quê? Tamar deitou-se com o seu sogro. Mas ela está na genealogia do rei. A segunda mulher é Raabe, que era uma prostituta. Mas ela está aqui na genealogia do rei, que nós estamos chamando de lição da maravilhosa graça de Deus. A terceira mulher no texto é Ruth, que nem fazia parte da biologia judaica. Ruth era gentia. Mas isso tem exatamente uma proposta de contexto da maravilhosa graça de Deus. É exatamente para incluir você, que não é judeu, que não faz parte da genealogia de Jesus Cristo. E a quarta mulher no texto que nós vemos aqui é Batseba, a Daquifora, né? O que a maravilhosa graça de Deus nos mostra com a inserção destas pessoas. O que a maravilhosa graça de Deus também, meus irmãos, nos mostra em nos inserir também no contexto da vida eterna e da salvação. Será que nós que estamos aqui, ou qualquer pessoa que confessar Jesus Cristo, é melhor do que elas? Os pecadores que estão por aí afora, perambulando para cima e para baixo, será que eles são piores do que nós? Qual é a condição deles? Qual é a nossa condição? Qual era a nossa condição e qual é a nossa condição agora? Maravilhosa graça de Deus sobre todos nós. Pelo crivo da justiça humana, pelas nossas análises, essas mulheres seriam excluídas. E é exatamente o que muitas vezes nós fazemos, nós excluímos as pessoas do nosso meio. Nós vemos uma pessoa e nós ficamos logo assim, olha, você ainda não é crente. Gente, é dessas pessoas que a maravilhosa graça de Deus quer alcançar. Deus alcançou Tamar, Deus alcançou Raabe, Deus pela sua graça alcançou Ruth, pela sua graça ele também alcançou Batseba. Olha, mas pela perspectiva da graça de Deus, elas foram instrumentos usados para a vinda do Messias prometido. Elas estão na genealogia do rei. Eu sinto muito você não aceitar, mas ela está na genealogia do rei. As 4 meninas aqui que a graça de Deus fez com que isso mudasse a história da humanidade. O que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra que Deus nos usa não por causa do que somos ou fazemos, mas por causa da sua maravilhosa graça. Você tem dons e talentos. Você tem o que tem, não é por causa de você. Você é o que é, não é por causa de você ou porque você merece, é por causa da maravilhosa graça de Deus. Jesus não veio, meus irmãos, até nós para excluir os pecadores, mas veio para chamá-los ao arrependimento. Sim, aqueles que vêm com o coração arrependido. Aqueles que vêm para uma mudança de mente. Aqueles que vêm para a mudança total da sua vida. O Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele disse que Ele veio para buscar e salvar o perdido. E agora passou Chechel aqui. Chechel passou aqui. Chechel passou drogado aqui em frente à igreja. Da agora, eu devia ele descendo. Hoje ele ganhou um dinheirinho, porque ele varreu uma calçada aqui em frente, aqui, entre a JK e a Santo Antônio, a rua de baixo. Digo que Chechel vai comprar droga hoje. Hoje ele vai. Mas um dia eu vou trazer o Chechel aqui. Chechel é um conhecido meu desde 1986, quando nós jogávamos bola aqui no campo da Boca da Mata. É dessas pessoas que a maravilhosa graça de Deus quer alcançar. Os engomadinhos também lá do Congresso Nacional, que são os perdidos,
são os dilacerados, embora tenham uma vida, eles têm dinheiro, mas o dinheiro deles não vai levá-los ao céu. Jesus Cristo veio curar os enfermos, ele disse. Ele veio trazer esperança para os rejeitados. Ele, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos. Ele, sendo Deus, se fez homem para nos fazer co-participantes da sua natureza divina. Ele sendo santo, se fez pecador por nós, para nos justificar diante do trono do Pai. Reflita comigo nessa segunda parte do que nós estamos chamando de lições da genealogia do rei, a lição da maravilhosa graça de Deus. O Natal é essencialmente a festa da salvação. O Natal, ele é a proclamação eloquente da maravilhosa graça de Deus. Os anjos cobriram os céus de Belém naquela noite em que o sol da justiça nasceu anunciando, abre aspas, como nos diz Lucas capítulo 2, verso de número 10. Os anjos disseram, os anjos bradaram em alto e bom som, eis, aqui vos trago boas novas, a expressão e evangelho, Evangelho, a boas novas de alegria que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, viu Davi, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, nos disse Lucas capítulo 2, verso de número 10. E a última lição, que nós estamos chamando de lições da genealogia do rei, é a lição da intervenção sobrenatural de Deus. Às vezes eu sou um criador de tempestade de ideias. Quando eu lia pelas primeiras vezes o que nós chamamos, ou o que a Bíblia chama de nascimento virginal de Cristo, enquanto eu não li Isaías 7 e 14, que está contido no verso de número 23 do texto lido. Quando eu li Isaías 7,14, caiu por terra todas as minhas dúvidas sobre o nascimento virginal de Cristo. Isaías, ele configura bem esta lição da genealogia do rei, que nós estamos chamando de lição da intervenção sobrenatural de Deus. Isaías diz em Isaías 7,14, contido no próprio texto lido, isso é uma recitação, ele diz, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o nome de Emanuel. Meus irmãos, isso caiu como um bálsamo no meu coração, porque na minha mente, no meu coração, é um pouco cético, quanto ao humano, eu diria como uma mulher, ela pode dar à luz um filho no seu estado virginal. Isaías então, ele responde para mim, Isaías ele chega para mim e me dá esse descanso em meu coração, sobre essa ideia do nascimento virginal de Cristo Jesus. E, meus irmãos, Isaías então, ele chega com essa ideia para derrubar todos os conceitos, tudo aquilo que realmente trazia dúvidas para o coração das pessoas. Nós estamos chamando nessa última parte as lições da intervenção sobrenatural de Deus. Se você tinha dúvidas sobre isso, hoje, esse verso de número 23 derruba todas as nossas dúvidas. Eu queria concluir aqui a minha fala nesta noite, dizendo que Natal sem Jesus Cristo é apenas festa gastronômica.
Natal sem Jesus Cristo é apenas uma festa para empendurar bebelôs. Na verdade, a festa de verdade de Jesus Cristo é quando nós temos Ele como o Senhor que derrubou todas as dúvidas, todos os paradigmas existentes na história. Que Deus em Cristo nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Amém. noite tão comum, num estábulo tão simples, nasceu humilde uma criancinha
Quem podia imaginar que o Deus tão poderoso numa manjedoura iria repousar? Chegará o dia em que o mundo entenderá que aquele bebezinho é o grande eu sou. Nosso Rei retornará e com todo o seu poder governará, e aos seus pés toda a terra e céu irão se ajoelhar e confessar: Jesus Cristo, Rei dos Reis. Numa noite de pesar, se foi a esperança, pois Jesus estava numa sepultura. Mas o dia amanhecer, a pedra foi movida, ressurgiu vencendo a morte e o pecado. Mas antes de subir ao trono celestial, ele fez uma promessa: voltarei para os meus. Nosso Rei retornará e com todo o seu poder governará, e aos seus pés toda a terra e céu irão se ajoelhar e confessar: Jesus Cristo, Rei dos Reis.
Ok. Bom, pena que a festa está acabando, né? Eu quero convidar aqui à frente o pastor Manuel Carneiro. Enquanto ele chega aqui, nós queremos agradecer a você que nos visita nesta noite. Você que ouviu e que viu a mensagem do Senhor, a história do verdadeiro Natal. Natal só tem sentido se for para narrar e contar a história do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a você que recebeu o convite e que abrilhantou essa noite para nós aqui. Para nós a alegria só se completa por vermos aqui pessoas que não fazem parte do convívio natural da igreja, aqueles que já são daqui. Por quê? Porque o Natal é exatamente a mensagem do nascimento de Jesus, e Jesus significa Salvador, Salvador do mundo. E para que tenha sentido, é importante que você entenda que você precisa estar ao lado desse Jesus Cristo. É preciso que você entenda que Ele nasceu, Ele cresceu, Ele se deu por nós, para que nós tivéssemos não a vida apenas nessa terra, mas a vida eterna. Então eu quero agradecer de coração a você que chegou até aqui e que prestigiou esse trabalho que aqui foi feito para a honra e glória do Senhor Jesus, mas visando também que você conhecesse a verdadeira história do Natal. E nós vamos orar nesse momento, o pastor Manuel vai orar, e logo após a oração está encerrado, e fica aqui o nosso muito obrigado pela sua presença conosco. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome pela tua maravilhosa graça. Graça que se revela em Cristo Jesus. A tua palavra diz que os profetas e a lei vigoraram até João, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Assim louvamos por isso. Deus glorioso se fez homem e habitou entre nós, e manifestou a tua glória como glória do unigênito do Pai. Assim, a revelação extraordinária, verdadeira e plena da glória de Deus está revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim nós podemos, como Natal é o nascimento de Cristo, mas Natal é a revelação da graça e da glória de Cristo. Queremos que essa graça esteja sendo revelada a cada um e que a tua glória possa ser manifesta a todas as pessoas. Obrigado pelas boas novas que Jesus Cristo nasceu. E Ele nasceu em nossos corações. E nascerá pela fé naqueles que creem em Ti como Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tabernaculou, habitou. Rogamos graça para que pessoas também possam abrir os seus corações, para que o Espírito Santo possa fazer morada e habitar com eles. Abençoa, Senhor, assim louvamos pelo Teu plano eterno, plano redentor, plano salvador, plano que se estende à eternidade, plano que se consumará com a revelação de Cristo Jesus, o qual estará para sempre habitando conosco e revelando a sua glória. Dá-nos a graça, Pai amado, de viver para louvor e glória do Teu nome. Cada dia, glorificando o Senhor Jesus como nosso Deus e o nosso Rei. Leva-nos sobre graça, ó Pai, e continue nessa graça, abençoando os nossos corações, confortando, ó Pai, e nos edificando na fé gloriosa, a fé comum que está em Cristo Jesus. Assim oramos, agora e para sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.